Meus amigos, deixaram o City depender apenas de si, e isso foi uma das piores coisas que podia acontecer com o Arsenal e com o Liverpool. O time de Guardiola mostrou mais uma vez o nível de consistência, de qualidade e de dominância que tem inclusive na Premier League nos últimos anos. Dessa vez a vítima foi o Brighton, né? 4-0, fora de casa. E digamos que isso é um resultado bem impactante, tá? Eu falei no vídeo que inclusive saiu ontem aqui, que o Brighton fora de casa seria um dos principais adversários nessa reta final do City, nos últimos 6 jogos, agora 5, da Premier League. O time do De Zerbi não joga tão bem em nível de desempenho quanto da temporada passada. Porém, as ideias estão ali. É algo que o Guardiola, inclusive, bate muito na tecla, que o De Zerbi mantém as ideias dele acima de tudo, digamos assim, mantém sempre o time ferrenhamente jogando da maneira que ele entende o futebol. O trabalho a longo prazo faz com que o De Zerbi conheça mais seus atletas, tem mais atletas que ele pediu que fossem contratados ali, mas apesar do nível de desempenho ter caído, ele ainda é um adversário bem competitivo. Só que não foi isso que pareceu contra o City, né? Isso diz muito mais sobre o City do que sobre uma falta de qualidade do Brighton, mas é muito mais sobre a qualidade do City. O 3-0 que se instaurou no primeiro tempo, com o primeiro gol do De Bruyne, no momento em que o Brighton se defendia bem, era difícil de encontrar o espaço. Naquele momento conseguiu encontrar o espaço e o gol, uma jogada que começa com o Phil Foden, acho o Kyle Walker, uma belíssima partida do lateral direito inglês do lado direito, encontrando esse espaço atrás da linha de marcação, pisando na linha de fundo, para fazer um cruzamento para o De Bruyne, né? Na falta do Haaland para ser o camisa 9, o cara que cabeceia a bola dentro da área, que se infiltra bem no espaço vazio, que se posiciona bem para o cruzamento, eis que surge uma nova faceta de De Bruyne, né? Inclusive me faz pensar como o City foi prejudicado por não ter o De Bruyne na maior parte da temporada, né? O De Bruyne ficou muito tempo da temporada afastado por lesão. O quanto o City poderia ter jogado melhor e desempenhado melhor caso o De Bruyne estivesse desde o princípio da temporada bem fisicamente. Os números dele, para os momentos que ele jogou, são impressionantes. É muito impactante e é muita diferença que ele traz para o time. É como se faltasse um Rodri, mas um cara que gera ainda mais números, que é o De Bruyne, pisa mais à frente, tem mais capacidade de criação e de finalização do que o Rodri, obviamente. Então, será que o City estaria nessa disputa com o Arsenal e com o Liverpool se o De Bruyne tivesse jogado a temporada inteira de Premier League? Eu acho que estaria mais próximo do título, tá? E é muito provável que isso tivesse acontecido. O De Bruyne te dá gols e te dá assistências. E isso faria o City, obviamente, desempenhar e ter resultados melhores. O City continua em cima, encontra um gol com o Phil Foden na cobrança de falta que desvia. E aí, obviamente, mais um gol pro Foden, que não tem nada a ver com isso, mais uma falta de sorte do time do Brighton, que viria a dar mais um dos seus aspectos de Brighton, né? Independente da situação, independente de como o jogo se desenhe, o time do De Zerbi mantém a estrutura e o que o De Zerbi entende de futebol. E que passa também pela saída de bola, independente da situação. Pressão alta instaurada do City, conseguindo incomodar muito a saída de bola do Brighton. E o De Zerbi insiste em manter o time com a saída de bola, independente do risco que esteja acontecendo ou que esteja passando. O terceiro gol é basicamente isso. O City pressiona, 4 jogadores começam a pressionar a saída de bola dentro da área do Brighton praticamente. Uma tentativa de passe de lado que acaba interceptada e a bola fica com o Phil Foden para fazer mais um gol na partida. São 24 gols e 10 assistências para o garoto Phil Foden, de apenas 23 anos, mas que tem uma representatividade para o City muito grande, né? Um cara da base que a gente já citou aqui, que está fazendo a sua carreira, que deve passar muito mais anos pela frente no City. Uma temporada de 34 participações em gol, do melhor jogador do City na temporada. Se a gente teve a temporada passada com Rodri, muito impactante, a gente já teve inúmeras temporadas de De Bruyne como o dono desse time, com uma fase cerebral, o próprio Haaland disputando ferrenhamente com o Rodri pelo posto de melhor jogador da temporada passada, essa é indiscutivelmente a temporada de Phil Foden. Ele é o melhor jogador do Manchester City nessa temporada. E acho que vai permanecer até o final, já que restam só 5 jogos. 6 na verdade, porque tem a final da FA Cup. Mas restam apenas 6 jogos de temporada para o City. O Phil Foden é o melhor jogador dessa temporada do Manchester City. Deu mais uma demonstração disso, 2 gols, participando ofensivamente. Começa a jogada do primeiro. Só no último que ele não participa, o gol no segundo tempo do Julian Álvares, que quebra o jejum de 8 partidas sem fazer gol e que dá números finais ao jogo, que foi um pouco mais controlado e o Brighton conseguindo encontrar melhores oportunidades no segundo tempo, mas sem oferecer muitos riscos de gol. O City defendeu bem, o Brighton sentiu o resultado, obviamente, no primeiro tempo por 3-0, não fez uma boa partida
errou bastante e o City foi fatal, como costuma ser. Se você erra contra eles, eles estão ali para fazer o que eles fazem de melhor. Dominar as partidas, te sufocar e conseguir a vitória. 4-0 dominante que deixa a tabela da seguinte forma, né? Arsenal e Liverpool jogaram anteontem. Na verdade, o Liverpool inclusive jogou um dia antes, um dos dois. Mas a tabela segue com o Arsenal momentaneamente na liderança com 34 partidas jogadas e 77 pontos, melhor ataque, melhor defesa, mas seguido muito próximo pelo City na segunda colocação com 76 pontos, um ponto a menos, mas um jogo a menos, né? Essa é a vantagem do City em comparação a eles. O Liverpool também tem os 34 jogos e 74 pontos. Para mim dificultou muito pro Liverpool, já falei no vídeo ontem que eu acho que a briga fica entre Arsenal e City nessas últimas 5 rodadas, já que o City tem um jogo a menos. E aí a gente acompanha as partidas, né? Vamos falar um pouquinho da tabela do Liverpool. O Liverpool enfrenta o West Ham fora de casa, partida difícil. O time do West Ham é um time extremamente competente. Acho que o Liverpool sofre gols nessa partida. Vive um momento difícil, 2 derrotas seguidas, perdendo o clássico. Mentalmente o Liverpool pode ter sentido. E a despedida do Klopp se aproximando é uma questão emocional também dificultosa para o Liverpool. Depois enfrenta o Tottenham dentro de casa. Duelo de Big Six, digamos assim. O Tottenham ainda brigando para confirmar sua vaga no G5 da Premier League. Então é um adversário extremamente competente na mão do Postecoglou, joga um futebol muito interessante. Aston Villa fora de casa, o 4º lugar da Premier League, ou seja, o Liverpool enfrenta o 5º e o 4º em sequência. E na reta final, o Aston Villa querendo cravar essa 4ª posição, que seria extremamente interessante para o trabalho do Unai Emery, ficar em 4º lugar depois de uma competição, uma Premier que é disputada pelos primeiros 3 até a 34ª ou mais rodadas. E para o Aston Villa seria excepcional, um jogo extremamente difícil que pode garantir inclusive a 4ª posição do Aston Villa. Jogo duríssimo para o Liverpool, arriscado perder até. E dentro de casa a última partida contra o Wolverhampton, se tudo der certo, pode ser o jogo do título, é a despedida do Jürgen Klopp, o último jogo do Klopp sob o comando do Liverpool. É o adversário mais fácil, é o típico jogo que se o Liverpool tiver chance de ganhar, é o adversário ideal, é o jogo mais fácil da reta final. Porém, vai ser muito difícil, já que a gente tem o Arsenal com a tabela que briga muito com a do Liverpool para ser mais difícil. A do City é a única mais fácil que a gente pode citar. O Arsenal enfrenta o Tottenham fora de casa, num clássico de Londres. Arsenal enfrentando o Tottenham também, que a gente já citou do trabalho do Postecoglou, muito convincente, disputando ali para tentar chegar à 4ª colocação, ainda com muitas chances. Arsenal depois enfrenta o Bournemouth, na partida mais fácil que ele vai ter. Bournemouth foi brigando na parte de baixo da tabela. Acho que o Arsenal vai conseguir uma boa vitória, vendo com o desempenho que está apresentando na Premier nas últimas rodadas. Eu acho que tem tudo para vencer. E o United fora de casa. O United já não deve, a essa altura, na penúltima rodada, disputar grandes coisas, mas atrapalhar o Arsenal seria bem-vindo. Apesar de que deve ele estar na 6ª, 7ª posição, sem chances na penúltima rodada de conseguir a vaga na Champions League. E por último, enfrenta o Everton dentro de casa, que na última rodada, nesse momento ele ainda tem chance de rebaixamento, mas na última eu acho que o Everton já vai ter escapado, e aí seria uma partida razoavelmente fácil para o time do Arsenal. Mas quem tem a tabela mais fácil é o City, como a gente já citou. O City tem 5 jogos, tem um jogo a mais, isso pode comprometer, né? Apesar de que é esse jogo a mais que pode e que dá, na verdade, a possibilidade do City depender apenas de si mesmo, mas é uma oportunidade a mais para os adversários secarem. Enfrenta o Nottingham fora de casa, é um duelo que a gente espera que o City seja dominante, como é, o Nottingham se defenda, e eu acho que o City vai vencer esse jogo. Dentro de casa, o Wolverhampton, mesmo esquema, Wolverhampton mais se defendendo do que atacando, o City pressionando, buscando gol do primeiro minuto até o último, e eu acho que também vence. Não é dos adversários mais difíceis da Premier League, ainda mais se tratando do jogo em casa, que o City não perde há muito tempo, desde o ano passado, no Etihad. Então, aqui é 3 pontos, e eu diria que já são 6 com o Nottingham. Fulham fora de casa é um adversário que pode complicar, e uma das maiores esperanças, tá? Porque o City tem 3 jogos fora de casa, mas os que tem dentro são razoavelmente fáceis, tratando do West Ham na última rodada, a gente vai chegar lá. Mas o Fulham fora é uma esperança que Liverpool e que Arsenal podem ter. É um time competitivo, mas que também veremos como vai se portar diante do City. Defensivo, mas eu acho que pode ameaçar encontrar espaços em transição de velocidade e tudo mais. Tem o Rodrigo Muniz em boa fase, tem o Andreas Pereira. Ainda assim, acredito que o City vai conseguir um resultado positivo. A maior esperança mesmo é o Tottenham fora de casa, que pode estar brigando pela 4ª colocação neste momento do campeonato, na penúltima rodada. Seria muito interessante para Arsenal e Liverpool se o Tottenham ainda tiver chance da 4ª colocação. Lembrando que nessa mesma rodada o Arsenal vai enfrentar o Liverpool enfrenta o Aston Villa, então é um jogo que mexe diretamente, uma rodada que mexe diretamente com o G4
da Premier League. A maior esperança do City, do Arsenal e do Liverpool, é o City perder esse jogo fora de casa no Tottenham Hotspur Stadium, e é possível, o trabalho do Postecoglou é capaz de fazer isso, apesar de que vai ser na transição rápida também, sem querer dominar o City. Acho que o Tottenham não tem capacidade de dominar o City, mas de encontrar espaços e oferecer riscos. E o jogo que pode ser do título, talvez, dependendo, pode ser até ser antes, City contra o West Ham dentro de casa. Não acho que o West Ham, seja capaz de complicar um jogo de título. Se o City chegar para confirmar o título nessa última rodada com todo mundo com chance, o City vai com sangue nos olhos, apoiado de um Etihad que ele não perde há muito tempo e que possivelmente não deve ter perdido, já que só tem um jogo antes disso lá, que é contra o Wolverhampton. Então é um jogo para confirmar o título da Premier League, que é cada vez mais do City. O erro foi deixar o City chegar. Depois que chega, é difícil de tirar o título da mão dos caras. No mais, vamos ficando por aqui. Vídeo só pra gente ver novamente como tá essa reta final. Deixa nos comentários quem você acha que leva a Premier League. Muito obrigado a você que assistiu. Se está chegando por aqui agora, se inscreve e seja muito bem-vindo. Até o próximo. Tchau.